dia 25 de dezembro, dia de pacotes. Hoje dia de pacote também, né? Hoje vai ter pacote. Vamos ver a hora que saírem os detalhes. Aí a gente volta, mas é aquilo. Nós temos um estado guloso, pega o nosso dinheiro num ritmo assombroso e pega. Era 15% do PIB, é 20%, é 30%, é 35%. E dole uma, dole duas, dole três, só faz subir esse negócio. Passou de 35%. E ele pega essa dinheirama e gasta de um jeito irresponsável. O que ele tem não sabe gastar e gasta o que não tem também. Então, estado perdulário, toda medida que der racionalidade a esse monstrengo vai bem. Hoje parece que virão várias medidas sobre redistribuição do dinheiro entre governo federal, estados e municípios, o que fazer quando o dinheiro chega quase ao fim, né, com os funcionários públicos, remuneração, etc. E medidas também ligadas à gestão de uma forma geral. Nós vamos acompanhar, vão ser várias medidas. Eu queria, no entanto, chamar atenção para um outro ponto. O Supremo Tribunal Federal tem uma batata quente na mão para resolver. Não é o julgamento da segunda instância sobre a qual a gente falou ontem, que é uma batata quente. Na verdade, esse assunto que eu trago é um boi quente, né? É um boi quente nas mãos. Que é o destino da delação premiada dos irmãos Batista, né? A maior das delações, nunca ninguém viu uma delação como essa, a delação do fim da picada, uma delação que rendeu imunidade penal. O atirador-geral da República, Rodrigo Janot, resolveu que deveria premiar os irmãos Batista com a liberdade. Liberdade, eles puderam sair do Brasil com jato, puderam sair do Brasil com iate, com seu dinheiro, em troca de uma colaboração ampla. Ela está prevista no Código Penal, não é uma coisa excêntrica, mas é estranho usar, né? Estranho usar. Os outros foram punidos e eles foram, não digo absolvidos, receberam a imunidade. E aí a questão é, este acordo em troca de delação por imunidade vai ser mantido ou não vai ser mantido? Ontem terminou o prazo para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestasse sobre esse assunto. E ele podia decidir entre três coisas. Podia manter o acordo como estava, podia simplesmente anular o acordo e poderia fazer a chamada rescisão. A rescisão do acordo mantenho tudo que eles me entregaram e não dou nada para eles. Cancelo os benefícios, mas fico com tudo que eles me entregaram. Essa é uma possibilidade que sempre esteve na mesa, em todas as colaborações, para ser usada quando há uma quebra de acordo por parte do delator. Então, se os irmãos Batista quebraram o acordo, ficar comprovado que eles quebraram o acordo, que é o que o Procurador-Geral da República sustenta, eles vão perder os benefícios, leia-se a imunidade, e tudo aquilo que eles entregaram vale. E, portanto, um monte de gente vai ser processada com base nas evidências que eles trouxeram, apesar deles não terem nenhum benefício com isso. Bom, ele entende que, inclusive as multas, hein? Eles pagaram foram multados 110 milhões de reais, o dinheiro que foi, e vai ter que pagar, né? Esse parecer já tinha sido dado pelo Rodrigo Janot, pelo atirador, pela Raquel Dodge, e agora abre-se um prazo de 30 dias para que os réus, os irmãos Batista e os dois executivos que participaram desse acordo de colaboração, também façam suas alegações finais, sustentando que o acordo deve ser mantido, naturalmente, para que esse material vá para o ministro relator, Edson Fachin, da Lava Jato. Ele vai fazer um relatório com base nas alegações e tudo que ele tem nas mãos, para daí então dizer, pessoal, estou pronto para votar. Isso não vai acontecer esse ano. Mas o fato é uma bomba. Porque você imagina, tem 1.800 pessoas que foram delatadas e estão todas aguardando, né? O que vai acontecer, né? Bom, tem duas discussões envolvidas nesse debate. A primeira é se eles devem ou não ter o acordo mantido. É uma coisa própria, específica. Eu não quero entrar nisso nesse momento, porque é muito detalhe. Depois a gente vai poder voltar a isso. Agora tem uma outra discussão no ar, que é o seguinte: pessoas que se tornaram símbolo da corrupção devem ser punidas porque são símbolos da corrupção? Ou seja, pessoas que fizeram coisas horrorosas, detestáveis, merecem ser punidas mais porque aquilo que é detestável nos causa ojeriza? A ojeriza é algo a ser punido adicionalmente? Existe no Código Penal a possibilidade de você criar uma pena adicional àqueles que produzem algo
Não estou falando de um crime hediondo, porque isso tem definição penal. Estou falando de coisa nojenta. Agravante. Um agravante dizendo assim, eles geraram um símbolo. Não, isso não tem no Código Penal. Não existe o crime de símbolo. E aí, os irmãos Batista, que se comportaram de forma detestável, compraram 1.800 e tantos políticos. Mas eles compraram por quilo, por baseada, arroba, né? Por arroba. Né? No caso, rouba. Né? Rouba. Eles confessaram que entregaram mais de 180 milhões de dólares, né? Dá 600 milhões de reais em valores de hoje, quase 100 mil dólares por cabeça desses políticos. E na delação deles, no entanto, a gente já falou disso aqui, não tem uma linha de dinheiro entregue para políticos no exterior. Então, mais da metade das vendas globais da JBS se concentra nos Estados Unidos. De 2007 a 2014, a JBS lá aplicou 7 milhões de dólares em lobby legal, que é 4% do que eles gastaram em propina aqui no Brasil. Eu fiz essa conta quando eu escrevi um artigo certa vez sobre esse assunto específico. Só nas contas oficiais de campanha, em 2014, a JBS desembolsou 150 milhões de dólares no Brasil, em campanha. 300 mil dólares nos Estados Unidos. 300 mil dólares lá. E lá é o grosso da arrecadação deles. Por que essa diferença de 500 vezes, né? Ou seja, eles agiram de uma forma aqui, de uma forma lá. Uma montoeira de dinheiro aqui, caixa 2, mugido 3, sei lá eu o que esses camaradas fizeram. Mas aqui, por exemplo, tem, o que você não vai ver lá fora, um pedido feito pela ex-presidente Dilma Rousseff para entregar 30 milhões de reais, diretamente feito ao Joesley, está na delação, para a campanha do Fernando Pimentel, que foi candidato e foi governador de Minas Gerais. E não tem nada parecido lá fora, né? Aliás, nem sei como está essa investigação. E aí o Joesley, ele usou um critério geográfico de ética. Lá fora, uma coisa aqui dentro outra. Ele chegou a dar uma entrevista dizendo o seguinte: competimos sem propina nos Estados Unidos, na Austrália, na Inglaterra e no mundo inteiro. Deu entrevista depois que fez o acordo. No Brasil, infelizmente, a propina era o custo a operar, era a regra do jogo. Então, eles jogaram o jogo sujo aqui e foram beneficiados pelo jogo sujo porque cresceram com isso. Então eles devem ser punidos na exata medida daquilo que a propina produziu de adição à estrutura da empresa deles. Mas eles não podem ser punidos porque se tornaram símbolos daquilo que a gente odeia. Isso não tem jeito, não pode, né? A gente odeia ver um bacana fazendo patifaria, enriquecendo e saindo do Brasil com jatinho e iate. Isso não pode, não deveria poder. Só que não está isso no Código Penal. Então a gente precisa ver o seguinte: colaborador é gente que se meteu em rolo, é cara encrencado, é criminoso. Não existe colaborador que não seja criminoso. A irmã Dulce, ela não poderia ser colaboradora. E nenhum colaborador poderia ser a irmã Dulce. Tanto que ela foi canonizada e eles são processados, condenados e presos, né? É outro guichê. Não dá para ter o guichê de um santo que chega, eu vi uma coisa. Isso não é um acordo de colaboração. Quem viu alguma coisa e dá um testemunho à polícia está colaborando, mas não tem que celebrar um acordo de colaboração porque você não precisa de nada em troca. Pode precisar de proteção policial, mas isso não é um acordo de colaboração. Acordo de colaboração é um benefício, um alívio que a justiça dá ao crime que vai ser punido. Bom, então nesse processo eles vão precisar definir o que fazer com esse acordo. E tem uma outra discussão, que é uma discussão sobre o que fazer com acordos de colaboração. O acordo de colaboração, ele tá para descoberta de crimes de corrupção, assim como a arma funciona para o policial para conter o criminoso. Tem que ser usado com responsabilidade, com juízo. Não pode sair sacando e atirando em todo mundo. Não pode. E o acordo de colaboração também tem que ser usado com responsabilidade. Como é que estão sendo usados os acordos de colaboração? Faz sentido que duas pessoas que conversem com o Ministério Público, bastando que conversem com procuradores diferentes, um tome 5 anos de cana e o outro leve imunidade pelo mesmo crime de corrupção praticado? Às vezes aquele que conseguiu a imunidade, caso do Joesley, corrompeu mais gente do que o outro que tomou 5 anos? Por que o Marcelo Odebrecht e o Joesley Batista foram tratados de forma tão diferente? Os advogados deles vão dizer que os casos são diferentes, todo caso é diferente, todo médico diz que cada caso é um caso, todo advogado diz que cada caso é um caso, até para manter o emprego e o trabalho. Mas o fato é, dá para a gente concordar
que casos diferentes devem ser tratados de forma diferente. Mas há casos iguais na Lava Jato que tiveram o azar de pegar promotores diferentes e juízes diferentes, né? Então, o excesso de liberdade para o agente do Estado dá nisso. Um juiz resolve usar de um critério e outro critério. E isso descamba rapidinho para esculhambação. E basta ver o que aconteceu na Lava Jato. Esculhambou a ponto de, para punir os criminosos de um setor econômico, eles implodiram o setor econômico, né? No caso da construção. Então o juiz Sérgio Moro, que toda hora eu tenho que lembrar que é ministro da Justiça, porque eu não lembro nunca o que ele está fazendo lá exatamente, ele defende que os empresários ladrões é que arrebentaram o setor da construção pesada. E eles ajudaram a arrebentar o setor da construção pesada. O Deltan Dallagnol, que não tem a menor condição de ser o que é ainda, deveria já ter saído, também defende a mesma coisa. Eles têm razão, os empresários têm uma parte de responsabilidade, mas as empresas quebraram depois que o Estado entrou para investigar. Era busca e apreensão atrás de busca e apreensão, chegando com aquele monte de carro preto o tempo inteiro. Quem é que vai querer contratar, se relacionar com uma empresa bichada? Mas era a empresa que estava bichada? Ou eram os empresários que estavam criminalizando a atividade empresarial? Tira os caras de lá, mas mantém a empresa. Nós já falamos disso várias vezes. O que aconteceu? Os empresários ficaram pobres? Não! Os empresários vão continuar ricos. Agora o Brasil ficou pobre. O Brasil empobreceu. O capital estrangeiro pensa duas vezes antes de entrar aqui. E nesse sentido, a JF é um ponto fora da curva. A JBS, empresa do grupo JF, está crescendo. Você tem um grupo empresarial com várias empresas que gera 250 mil empregos mantidos, ao contrário do que fizeram na Odebrecht. E talvez isso só tenha acontecido pela ordem dos fatores. O Joesley viu o que aconteceu com a Odebrecht, disse: vão quebrar a minha empresa e eu vou sair preso. Correu lá e conseguiu um acordo com os amigos do Janot, os assessores do Janot, um acordo lindinho, fofo, mas conseguiram preservar a empresa. Saíram do dia a dia da companhia, a companhia tem vida própria e eles estão apartados do trabalho. Claro, continua acionista do mesmo tamanho, continua a enriquecer do mesmo tamanho. É de se perguntar se isso está certo ou se isso está errado, mas tem que preservar a empresa antes de qualquer coisa e ela continua preservada. Então, a destruição, o custo Brasil, ele está muito ligado a isso, a alguém que quer colocar dinheiro aqui, olha para cá e fala: como é que se mantém, como é que se respeitam os contratos nesse país? Então, uma empresa que vai rodando como a JBS está rodando, é como a Siemens, depois que foi pega na corrupção, a Volkswagen, que fez uma patifaria gigantesca, que foi pega, as empresas estrangeiras todas da Lava Jato que celebraram acordos de colaboração e continuam funcionando normal. Então, que se preserve, que se use o exemplo da JBS para investigar daqui para frente, mas que não se use o exemplo do Joesley para se relacionar com um empresário que faz uma delação. Imunidade total. Então, imunidade para ele, não. Proteção para a companhia, para o CNPJ. Agora, para o CPF, tem que ter uma punição mais severa. Porque a punição pecuniária para ele tem muito. 110 milhões, 200 milhões, faz a menor diferença para ele. Agora, imunidade não dá. Mas celebrou um acordo de imunidade? Celebrou. O Estado celebrou? Celebrou. E aí, hein? Nós vamos quebrar agora porque a gente não gosta, porque ele é símbolo da corrupção? Então essa discussão vai ser bonita no Supremo Tribunal Federal. Vai acontecer provavelmente só o ano que vem, mas tem muito pano pra manga, muito boi mugindo aí. Vamos acompanhar.